Olha aqui, ó, o empresário de Sinop, no norte do estado, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que aconteceu também no Distrito Federal e outros 4 estados, hein? A ação faz parte do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Investiga uma chamada rede de fake news. O repórter José Porto, ao vivo, nos traz informações e atenção, hein? Com exclusividade, o empresário Marcelo está com a nossa reportagem. Boa tarde, Porto. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral Mato Grosso. É isso mesmo, Alexandre. O mandado de busca e apreensão estava já expedido pela Justiça em nome do Marcelo Stachim como um dos alvos da ação, ou seja, da operação da Polícia Federal, que investiga essas questões das fake news. E ele estava já em deslocamento, segundo o que ele mesmo já tinha colocado antes, inclusive em redes sociais. E acabou de chegar aqui à sede da Polícia Federal, onde deve prestar depoimento e esclarecimentos. Marcelo, o que aconteceu? Que acusação é essa? Já tem aí uma noção sobre o que a polícia busca? O senhor é acusado de fazer apologia, injúria, difamação e ameaça também a instituições no país. Como é que o senhor recebe esse tipo de ação da polícia? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade de poder me pronunciar. Como eu disse, eu estava em viagem, por isso que eu não consegui responder a muitas pessoas que só fazem, né, o trabalho da imprensa aí. Esta ação, né, do STF, ela visa coibir, ela visa atacar as ações de milhares de brasileiros em todo o Brasil. Eu sou um desses alvos. Eu estive em Brasília nos últimos dias, nos atos em apoio ao presidente Bolsonaro. Qualquer pessoa que for procurar as minhas redes sociais, nunca houve nenhum pronunciamento meu que viesse a atacar alguma das instituições. Pelo contrário, estávamos e estamos em Brasília em um ato pela independência das instituições, pela atuação legal de cada uma delas. Cada uma das instituições deve cumprir o seu papel, aquilo que é constitucional. E nós estamos em Brasília, assim como milhares de brasileiros, pela lei e pela ordem. Nós não admitimos mais a ação do STF, por exemplo, contra brasileiros que têm o seu direito de ir e vir. Mas, o que a operação coloca, senhor Marcelo, é de que o debate político, sim, ele é saudável e acontece, mas que existe aí uma acusação de injúria e até de ameaças para ministros do STF e também seus familiares, e de que o senhor aparece em vídeos de outros bolsonaristas convocando aí para invadir a instituição, o próprio STF, o Congresso, e que isso, de alguma maneira, também colocou o senhor entre alvos, digamos, importantes do cenário político e empresarial do Brasil hoje, ou seja, aqui de Mato Grosso, o senhor no meio dessa investigação. Na verdade, não há, eu nunca citei uma palavra de ameaça a qualquer que seja as instituições. O senhor nega isso. E isso não houve, nunca houve da minha parte, né? Então, esta ação de pessoas que fazem parte do STF é justamente para impedir as pessoas do livre direito de manifestar apoio ao presidente Bolsonaro. Então, infelizmente, essa ação, estou aqui com o meu advogado, né, com uma equipe que está dando todo o suporte. As ações do STF são ações inconstitucionais, que me impossibilitam, inclusive, de usar as redes sociais. Nunca eu ataquei qualquer que seja das instituições, nunca usei, por exemplo, até saiu nas mídias dizendo que eu tinha até treinamento paramilitar. Isso não existe, eu sou de Sinop. O senhor teria uma fixação aí por armas, por algo desse tipo também? Lógico, eu tenho uma paixão por armas. O próprio presidente Bolsonaro disse, né, na reunião com seus ministros, que se pudesse, todos os brasileiros poderiam ter o porte de arma. Eu também gostaria de ter o porte de armas para minha defesa. O país precisa disso, nós precisamos disso. Agora, usar armas para uma atuação contra alguma das instituições, isso nunca aconteceu. Como é que o senhor vê esse momento? Já que o senhor é um ativista, ou seja, o senhor acredita no político Jair Bolsonaro, o senhor defende o governo, né, a ideologia dele também. Isso. Como é que o senhor vê essa questão toda hoje, ainda desse racha, todo esse radicalismo de alguma maneira, ou seja, dificuldades até relacionadas a alguns setores em meio a uma pandemia? Como é que vocês se localizam nessa situação, Marcelo? Olha, nós não nos colocamos, eu não me coloco como um radical. Nós somos brasileiros inconformados com a atual situação do país, onde nós convivemos por muitos anos
com presidentes que cometeram atos e atos e atos de corrupção. Inclusive, o próprio STF, né, foi responsável aí pela condenação, né, pela prisão do ex-presidente Lula, o carrasco do nosso país. E agora o mesmo STF quer impedir as pessoas, quer impedir o presidente Bolsonaro de governar. O presidente Bolsonaro quer nomear um integrante para a Polícia Federal. O STF, né, através de alguns ministros, o impedem. Então, o que nós queremos, independente das instituições, e que o STF cumpra aquilo que lhe é legal de cumprir. E que tanto o STF, o Judiciário, quanto o Legislativo deixem o Executivo trabalhar, o presidente trabalhar. Como é que é até a atuação do senhor quando a gente vê aí esses protestos? O senhor está indo para Brasília, inclusive, para participar de mais um protesto, Isso. Ou seja, um ato, na realidade, em favor do presidente Jair Bolsonaro. Mas quando tem essas faixas pedindo o ato institucional número 5, o fechamento do Congresso, do STF, como é que o senhor encara isso? Ou seja, como é que o senhor participa disso? Nossas pautas são bem simples e de fácil compreensão de qualquer pessoa. Eu nunca pedi o fechamento das instituições, nem o AI-5, nem o 142, até o próprio presidente. Isso está em todos os atos, né, Sérgio? Olha, são pessoas que colocam, né? Eu, como um dos voluntários lá em Brasília, nós nunca usamos essas faixas, nunca colocamos essas faixas, e tampouco, onde nós estamos, essas faixas são permitidas colocar. Existem pessoas que colocam, né? Tá certo? Mas, seguindo a própria pronunciamento do presidente, nós não compactuamos com isso, com atos de violência, certo? Bom, aqui na polícia o senhor veio prestar esclarecimento, o senhor teme ser preso. Como é que está hoje essa situação, digamos assim, dessa investigação, Marcelo? Olha, temer ser preso por falar a verdade para mim é uma honra. Se hoje eu ficar na Polícia Federal preso por falar a verdade enquanto as ações do STF, para mim é um prazer. Ser preso por falar a verdade. Certo? Eu estou aqui com a bandeira do Brasil, com uma réplica do que seria a bandeira do Brasil. Nós estamos em Brasília pela lei e pela ordem. Nós estamos em Brasília porque nós queremos um país melhor. E eu quero já agradecer a vocês por estar aqui e dizer, o Brasil precisa dar as mãos nesse momento. Está difícil, Marcelo. Não está difícil. As pessoas estão, por exemplo, o parlamento está usando o Covid-19 para destruir a economia do país. Isso é fato, todo mundo está vendo. O número de pessoas desempregadas, o número de CNPJs cancelados é gigantesco. Então o que a gente precisa? Apenas que as pessoas entendam que esses atos são legítimos, legais e constitucionais. Obrigado pelas informações ao vivo para nós aqui do Marcelo Stachim, que é um empresário alvo da Polícia Federal, que está chegando na sede aqui para prestar informações, Alexandre. Bom, nós voltamos ao estúdio com você.